bom dia. O Fala Pará Entrevista já está no ar. É sempre um prazer estar com você todas as manhãs de sábado. Hoje saímos do estúdio. Estamos na sede da Polícia Federal em Belém. Eu vou conversar com o superintendente em exercício, o delegado Sérgio Rovani. Bom dia, delegado. Bom dia, André. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre a Polícia Federal no estado do Pará. Vamos começar a falar da estrutura da Polícia Federal hoje no Pará. É suficiente para as operações? O número de policiais é suficiente? Queria que o senhor esclarecesse um pouquinho, desse uma geral dessa estrutura. Certo. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Polícia Federal ela vem crescendo a cada dia. No estado do Pará, nós temos 5 delegacias descentralizadas, o que significa que são 5 delegacias além da capital que tem a sua superintendência, então a superintendência e 5 delegacias, com um número de policiais que englobam delegados, agentes e escrivães de polícia e também papiloscopistas e peritos, que vem aumentando a cada dia. Para tu teres uma ideia, com o último concurso realizado pela Polícia Federal em 2004, que ainda estamos recebendo gente da Academia Nacional de Polícia de Brasília, e recentemente recebemos um quantitativo de 10 delegados que vieram integrar o quadro. Isso é um reforço importante para a Polícia Federal no estado do Pará. Também 9 agentes de Polícia Federal, 6 escrivães e 6 peritos. Esses profissionais, eles são espalhados pelo estado ou eles geralmente ficam mais em Belém, onde o número de operações é maior? Em Belém o número de operações é muito maior em virtude da estrutura da superintendência. São 300 pessoas que trabalham nessa superintendência de Polícia Federal. E no interior também ocorrem missões. É claro que no interior as delegacias descentralizadas também recebem essas pessoas que vêm da Academia Nacional de Polícia. Agora tem uma expectativa de um novo concurso, porque ser um policial federal não é fácil, é difícil, tem que estudar bastante, tem que passar por um treinamento rígido numa academia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que é se preparar para ser um policial federal. No último concurso nós tivemos uma disputa de 142 pessoas por vaga, o que significa que se 142 pessoas se inscrevessem, apenas disputariam uma vaga, né? Então é um concurso dos mais difíceis. Muito mais difícil do que passar no vestibular, né? Sem dúvida, é muito mais difícil passar no vestibular. Requer um estudo. A gente sabe de turmas de estudo para esse último concurso que estudaram 2 anos ininterruptos para lograr êxito no concurso da Polícia Federal. O concurso ele é composto de 2 fases. A primeira fase, além da pessoa passar pela prova escrita, ela também é submetida a uma avaliação psicológica, ou seja, é um dia inteiro respondendo questões. São 400 questões aplicadas, né, pela equipe de psicologia da Polícia Federal, no intuito de aprovar o candidato na primeira fase apenas do concurso. Na segunda fase, o candidato vai à Academia de Polícia, onde permanece por 4 meses. As aulas da academia, elas acontecem 10 horas por dia, né? E são aulas, desde aulas de defesa pessoal, englobando judô e artes marciais, enfim, até o estudo da técnica policial, da investigação policial. Isso é em Brasília, esse treinamento todo? Isso em Brasília. A pessoa tem que se deslocar até Brasília, né? E ficar por 4 meses lá fazendo esse curso preparatório. E é importante ressaltar que o curso preparatório é a segunda etapa do concurso, ou seja, muitas pessoas são eliminadas justamente porque não conseguem cumprir a altíssima exigência da Academia Nacional de Polícia. Depois disso, o policial federal ele fica meio que totalmente à vontade da instituição, né? Isso, por exemplo, você é gaúcho e está hoje trabalhando em Belém. Há um critério de escolha? Você pode escolher qual é a capital que você quer trabalhar, a cidade que você quer trabalhar ou não? O importante é ressaltar que estamos falando da Polícia Federal, né? E a Polícia Federal ela é composta pela vontade dos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nesse momento, o fato de um policial, de uma pessoa que é natural do Rio Grande do Sul estar no Pará é algo absolutamente normal na Polícia Federal. Esse intercâmbio é salutar e é preconizado pelo Departamento de Polícia Federal. Por isso que há essa troca, porque quando eu estou aqui no estado do Pará, eu represento, na verdade, a União, ou seja, a Polícia Federal é uma polícia da União. Certo. Vamos começar a falar um pouquinho das operações, porque como a gente já conversou antes, a Polícia Federal ela atua em crimes específicos, né, que tenham um interesse nacional, crime, drogas, meio ambiente, corrupção, enfim. No Pará, o que mais a Polícia Federal vem combatendo? São crimes ambientais, é o trabalho escravo, é o combate à droga, ou é tudo junto? André, tudo isso que tu citou aí, a Polícia Federal vem avançando cada vez mais no combate a esse tipo de crime.
Modernamente a gente vem combatendo o trabalho escravo. Até a recente pesquisa divulgada pelo IBGE dá conta de que de cada 3 trabalhadores escravos no Brasil, 1 fica no Pará. E a Polícia Federal está muito preocupada com isso e desenvolvendo ações. Neste momento, nós temos uma missão policial no interior do estado combatendo o trabalho escravo. Aqui na Polícia Federal do Estado do Pará, as missões de combate ao trabalho escravo, que implica no crime do artigo 149 do Código Penal, que significa deixar aquela pessoa como trabalhador naquela fazenda, isolado, sem condições de ter até mesmo água potável, como eu mesmo já pude presenciar. Sem alimento, né? Sem... Salário não existe. E principalmente nas carvoarias, onde tem aquele ambiente agreste, aquela fumaça, enfim. Mas dessas ações todas que a Polícia Federal tem fazendo, nós temos obtido bons resultados no sentido de levar para a cadeia aquelas pessoas que mantêm um ser humano nessa condição subhumana, na verdade, de trabalho escravo. Agora, geralmente são operações em conjunto, né? O Ministério Público junto com a Polícia Federal, às vezes a Polícia Militar também. Nos estados do Norte, nós temos percebido que essa integração é ainda maior. Aqui, a Superintendência do Estado do Pará, ela tem excelente relacionamento com todas as instituições. Então, a gente procura a integração, ou seja, é muito mais fácil quando você faz uma ação integrada, juntamente com o Ministério Público, juntamente até com outras forças policiais e sempre com o apoio da Justiça Federal, que está sempre muito perto da Polícia Federal. Delegado, como que acontece a denúncia? Geralmente são denúncias anônimas que chegam até a Polícia Federal, chega até o Ministério Público para descobrir essas fazendas onde acontece o trabalho escravo. Verdadeiramente, o recebimento dessa denúncia é algo que a Polícia Federal consegue de várias formas. Pelo núcleo de inteligência policial, pela própria missão que está sendo feita no interior, que vai também fazer investigações acerca de outras fazendas circunvizinhas àquela visitada. E, além disso, o nosso plantão também recebe muitas denúncias anônimas, como você está se referindo. Em síntese, é importante ressaltar que assim que a Polícia Federal recebe a denúncia, é montada uma operação e nós nos deslocamos imediatamente até essa fazenda onde está sendo mantido essas pessoas em trabalho escravo. Faz-se uma investigação prévia, uma sondagem aos redores ou já chega no flagrante? Num primeiro momento, a equipe que desloca primeiramente é a equipe do núcleo de investigação, ou seja, a equipe faz uma investigação e um dia depois, 24 horas ou 48 horas depois, estamos chegando com a finalidade de combater verdadeiramente o trabalho escravo nessa fazenda e até para que as pessoas que lá estejam sejam imediatamente libertadas, né? Agora vamos falar um pouquinho de crimes ambientais, que é mais a sua área, né? Queria que você falasse um pouquinho das operações desse ano de 2007, que a Polícia Federal teve a Operação Ouro Verde 2. Né? Isso que você falasse um pouquinho dessa operação. Isso. A Delegacia de Crimes Ambientais aqui no estado do Pará, ela vem sendo incrementada e beneficiada, vamos dizer, com um aumento de efetivo e também um aumento nas investigações. Isso nos levou a culminar a Operação Ouro Verde, que foi em 29 de junho, agora início de julho, né, há bem pouco tempo, em que prendemos 30 pessoas que burlavam a administração ambiental da seguinte forma: eles conseguiam um acesso para legalizar o desmatamento. Ou seja, você sabe que para transportar uma madeira retirada da floresta, você precisa primeiro de um plano de manejo florestal sustentável para tirar aquela madeira e depois para transportar ainda precisa da documentação. Que antes era a TPF, hoje é o DOF do IBAMA. Hoje já é a GF. Já é a GF controlada pela Sectan. Então, certo. Assim, a TPF, DOF e GF. Isso. Hoje é o governo do estado. Isso por força da Lei de Gestão de Florestas passou ao governo do estado. Ainda na época do IBAMA, no sistema DOF, que é o sistema de controle informatizado, houve enorme inserção de créditos, como a gente diz, como se na sua conta bancária colocasse um saldo que não é seu. Certo. E aquele saldo lá de madeira propicia que você desmate, ou seja, numa área federal você vai lá e desmata e depois tem a documentação para transportar, ou seja, você legaliza o desmatamento. Nós combatemos então esse crime e estamos com várias frentes de investigação e em breve estaremos até deflagrando uma outra operação de grande monta, né, que busca combater a produção ilegal de carvão. Nesse caso da Operação Ouro Verde 2, era uma grande quadrilha ou eram quadrilhas separadas, coisas segmentadas para poder fraudar e conseguir, como você falou, legalizar o desmatamento que era ilegal?
Você sabe que 16 pessoas trabalharam nessa investigação. A equipe de investigação da Delemap, que é a Delegacia de Meio Ambiente, descobriu tratar-se de apenas uma quadrilha, ou seja, a quadrilha é maior do que pensávamos, né? É muito bem organizada, tem, para tu teres uma ideia, tem pessoas responsáveis só para cuidar dos carros da quadrilha. Então tem empresas locadoras de carros que fornecem os carros à quadrilha, tem empresa que fornece os computadores à quadrilha, e tem chefe, tem subchefe, tem... tudo uma muito empresa. organizado. Exatamente, é como se fosse uma empresa, né? É como a gente está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, a empresa do tráfico. Aqui nós temos a empresa do desmatamento. Agora, delegado, não é muito complicado tentar combater o desmatamento num lugar tão grande como a Amazônia e um estado também tão grande como o Pará? Vocês têm essas dificuldades geográficas? O nosso trabalho, ele cada vez mais ele tem crescido nessa área. Nós contamos com o auxílio de órgãos de controle por satélite, ou seja, nós temos as informações todas de mapas de satélite do desflorestamento. E aonde o desflorestamento está maior, a gente tem feito essas ações de combate. Mas gostaria de reiterar que o maior ponto crucial nesse caso do desmatamento é justamente a legalização, ou seja, eles estão agindo nos órgãos públicos a fim de legalizar o desmatamento. Eles agindo e vocês combatendo. Exatamente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre as operações da Polícia Federal. Fala para a entrevista, vai fazer um breve intervalo, não sai daí, fica com a gente. De volta com o Fala Pará Entrevista, ao meu lado está o superintendente da Polícia Federal no Pará, Sérgio Rovani, superintendente em exercício. Delegado, a gente estava falando de crimes ambientais, além da Operação Ouro Verde 2, que nós já conversávamos bastante, tem outras operações, tem outras ações da Polícia Federal nessa área. Exato. A Delegacia de Meio Ambiente vem avançando nessas investigações e recentemente nós descobrimos que essa guia que tu citaste, a ATPF, que hoje não vale mais, mas que a gente ainda persegue quadrilhas que falsificavam, porque era uma cédula, semelhante a uma cédula da Casa da Moeda, nós descobrimos que existe sim ligações entre inúmeras empresas que faziam essa falsificação. Num primeiro momento nós desconfiávamos que fosse cada empresa falsificasse separadamente. E estamos agora então fechando o cerco em cima desta quadrilha verdadeiramente formada para falsificar também essa guia ATPF que era utilizada para o desmatamento. Sabemos que hoje a guia é a GF, controlada pelo governo do estado do Pará. Mas a Polícia Federal faz um controle supletivo pelo artigo 26 da Constituição, ou seja, nós também somos responsáveis por cuidar do meio ambiente, né? Então, em breve teremos boas notícias aí. Tá, essa passagem aí da TPF, do DOF, da GF, do IBAMA para o Estado, isso ajudou de alguma forma a combater esse desmatamento ilegal ou prejudicou de alguma forma, prejudicou para que se fizesse aí esses esquemas todos de desmatamento ou não? A fraude aumentou, diminuiu? O que a gente pode falar dessa passagem do IBAMA para a SEMA, para a Secretaria de Meio Ambiente? Excelente assunto que tu tocaste, André, porque essa troca contínua de formas de controle e a troca contínua de órgãos responsáveis com certeza traz prejuízo. Isso é uma turbulência no controle da administração ambiental. A Polícia Federal vê por cima isso aí e a gente vê que essa troca, ela sem dúvida traz prejuízo, ou seja, ela aumenta o desmatamento. Porque até a pessoa que é acostumada a preencher a guia e que é acostumada a fazer tudo dentro da lei, ela fica um tanto confusa e não sabe qual o sistema seguir, qual o sistema que deve obedecer. E a dificuldade gerada na legalização ou na liberação de planos de manejo, ela sem dúvida força o desmatamento. Porque, imagine você, a empresa tem 100 funcionários, precisa de matéria-prima. Se aparece um caminhoneiro vendendo um caminhão de toras de madeiras, e ela está com dificuldade de legalização porque trocou o sistema de controle, porque ela precisa esperar 45 dias para receber uma senha, sem dúvida, essa madeireira lá no interior do estado do Pará, longe dos órgãos públicos, ela vai comprar esse caminhão de madeira sem a devida legalização, ou seja, aquela madeira é proveniente do desmatamento. Eu espero
que haja uma estabilização nesse sistema, até porque a Lei de Gestão de Florestas, publicada no ano passado, previu essa passagem para os estados. E o estado do Pará registra-se é um dos últimos estados a ter esse controle em suas mãos. Eu espero que o estado do Pará saiba gerir, né? Essa é de uma enorme responsabilidade, essa gestão ambiental. Vamos passar aí dos crimes no meio ambiente para o combate ao tráfico de drogas no estado. A gente tem aí feito coberturas de grandes operações da Polícia Federal. Esta semana mostramos nos nossos jornais 335 quilos de cocaína que foram incineradas, que também foi uma grande operação, precisou do acompanhamento de peritos. Como é que é feita essa investigação do tráfico de drogas? É possível falar alguma coisa sobre essas investigações, as operações antidrogas? É possível falar, sim. A Polícia Federal tem um know-how no combate ao tráfico de drogas, né? Esse crime, ele destrói, a droga ela destrói a família, ela faz mal à saúde e ela destrói a sociedade. E a Polícia Federal tem como atividade principal o combate de drogas. No ano passado, nós apreendemos 1 tonelada de cocaína. E agora já chegamos aos 600 quilos de cocaína apreendida. Isso que o estado do Pará não é uma rota de tráfico. A Polícia Federal tem combatido com veemência isso aí. E as investigações, elas se desenrolam de muitas formas. O Núcleo de Inteligência Policial e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Drogas, ou ADRE, como a gente chama aqui, ela tem uma estrutura até a parte da superintendência, ela é uma mini superintendência, tamanha a estrutura que nós temos aqui para combate de droga. E realmente a gente tem tido grande sucesso no combate de droga, principalmente pela integração das forças policiais, como se tem visto. Ultimamente nós temos contado também com o valioso apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e também de outras forças policiais que nos auxiliam, tanto na investigação quanto na deflagração dessas operações aí, o que é muito importante a gente prender também essas pessoas. Agora, delegado, você falou aí, me chamou a atenção, o Pará não é rota ou é rota do tráfico que segue para outras capitais? O Pará não é uma rota forte, vamos dizer, não é uma rodovia pavimentada, se nós quisermos fazer uma analogia no tráfico de drogas. Mas existe, porque como tem grandes apreensões aqui, existe sim essa utilização dessa rota, que como o senhor falou, pelo que eu entendi, não é uma rota oficial dos traficantes, mas é uma rota alternativa? É perfeito, o seu entendimento é perfeito. É uma rota alternativa, é uma rota que os traficantes, eles às vezes preferem em função de pensar que a fiscalização não é tão bem feita. Nós já tivemos aqui casos de traficantes de outros estados e que utilizam o Pará como rota justamente por pensar que a fiscalização seria menor, dada por não ser uma rota oficial de tráfico, né? Tem uns tão ousados que eles tentam até chegar pelo aeroporto, né? Coloca a droga no corpo, se amarra. Eu já fiz várias reportagens com a Polícia Federal que tinha, assim, em cada local que eles escondiam, que você não acredita, até nas partes íntimas escondia a droga para tentar saltar em Belém. Os casos são surpreendentes. As pessoas chegam a engolir, são pequenos tubos, frascos, como se fosse um pequeno frasco de remédio mesmo. Eles engolem até 25 frascos daquele com droga dentro. Então, para poder passar no estômago e depois utilizam lá o medicamento simplesmente para se livrar daquela etapa de fiscalização da Polícia Federal na hora do embarque. Aí nesse combate entra de forma forte o Departamento de Inteligência da Polícia Federal. Aí entra também escuta telefônica autorizada pela Justiça, denúncia anônima, desse combate antidrogas. A Justiça tem nos apoiado concedendo autorizações para alguns monitoramentos. Mas a nossa frente de ação é justamente a campana, ou seja, a Polícia Federal utiliza como principal meio no combate de drogas justamente a investigação em loco. A gente segue, a gente vai atrás, utiliza de todas as técnicas policiais para chegar mais perto dessa quadrilha, justamente pela visualização. Nós filmamos, nós escutamos, sempre de longe ou em ambientes até onde eles fazem realmente a sua venda ou até o seu refino da cocaína, como a gente tem já descoberto aí alguns laboratórios aqui no estado do Pará. Agora, delegado, queria que a gente falasse só um pouquinho mais da escuta telefônica. É uma grande arma de investigação da Polícia Federal? A Polícia Federal, ela tem gradualmente crescido na área de investigação de campana, como eu costumo falar. Ou seja, nós cada vez mais nos desenvolvemos técnicas para chegar mais perto do traficante
seguindo o traficante ou chegando perto dele com pessoas, com agentes infiltrados e de uma forma mais pessoal. Por quê? Porque hoje em dia os traficantes não estão mais falando no telefone o que falavam anteriormente. Então, o meio de monitoramento telefônico já é um meio em decadência na área policial. Hoje a gente está chegando mais perto, corpo a corpo mesmo com eles. Quer dizer que eles já estão sabendo que pelo telefone é um meio perigoso de comunicação, que pode realmente gerar aí a prisão, como a gente já viu várias vezes, não só de drogas, mas corrupção principalmente no Brasil. A Justiça, há um tempo atrás, autorizava os monitoramentos telefônicos e hoje autoriza em menor número. Isso significa que também há limitações nessa área, há limitações técnicas. Você sabe que se precisa de uma estrutura de analistas para que você escute esse áudio, porque tem que escutar em tempo real, ou seja, cada minuto falado é um minuto escutado, e isso faz com que a gente acabe fazendo um serviço interno. Por isso, quase que a instrução de abandono dessa técnica. Na verdade, a gente tem privilegiado muito, como eu lhe falei, essa técnica de investigação de local, essa técnica de investigação pessoal. De um tempo para cá, nos últimos 5 anos, o monitoramento tem sido quase que largado ao desuso. Agora, porque também envolve uma operação grande, né? Aí estão vários policiais, como você falou, é um minuto falado, um minuto escutado. Para se montar uma escuta telefônica não é coisa fácil. Precisa de autorização da Justiça, acompanhamento do Ministério Público, tudo isso. Não é qualquer pessoa que pode aí montar uma escuta. Justamente por esse fato aí que a gente está preferindo já fazer a investigação policial de pronto. Ou seja, a gente vai para a rua, vai com viatura discreta, como chamamos, que é a viatura que não tem o logotipo da Polícia Federal, e nos passamos por pessoas comuns. Ou seja, a gente convive com o traficante, convive, entre aspas, né, esse conviver no sentido de buscar informações para poder prendê-lo de uma forma segura, justamente no momento em que a gente possa também prender a droga junto. Porque não adianta só prender a pessoa e não apreender o produto. Agora, você falou também de integração. Muitas vezes tem que vir agentes de outros estados, vocês vão para outros estados. Por que há essa troca de agentes? É necessário? Essa troca, ela não é analisada no campo da necessidade, ela é sim analisada no campo da eficiência. Certo. Ou seja, é tão mais eficiente quando há troca entre estados de policiais para que você possa trocar experiências também. É uma prática da Polícia Federal. Tem operações que quando desencadeia uma operação, ela acontece em 3, 4, 5 estados, a mesma operação. Sim. É isso. Como é que funciona? Quem que é o cérebro da Polícia Federal? É em Brasília? É Brasília que coordena? Nós temos o nosso órgão central em Brasília e temos a superintendência em cada um dos estados. Certo. Independente disso, existe um coordenador da operação. Às vezes quem não conhece a estrutura da Polícia Federal, às vezes fica pensando, mas como isso funciona, já que são estados diferentes? Para a Polícia Federal, o que interessa é que é dentro do Brasil. A Polícia Federal é única e os procedimentos são exatamente o mesmo. Eu, no combate ao crime de meio ambiente ou no combate ao crime de drogas aqui no estado do Pará, tenho exatamente a mesma conduta que um delegado de Polícia Federal no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, há uma padronização de procedimento. Então, quando há essa troca, essa interação, essa integração de policiais, isso vem a reforçar e a aumentar a eficiência do nosso combate. Porque incrementa o número de agentes, de policiais e de delegados, e outra, porque melhora a qualidade da investigação, porque essa pessoa vem com uma ideia também diferente de investigação, no aspecto de investigação do local. Delegado, essa semana teve a troca do delegado-geral da Polícia Federal. Saiu Paulo Lacerda, entrou Luiz Fernando Corrêa. Você acha que foi uma boa troca, uma boa escolha? Com certeza. O presidente Lula sabe o que faz, né? Se reuniu com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e parece que atendeu o pedido do nosso diretor, agora ex-diretor Paulo Lacerda, né, que havia pedido para sair. O que sabemos é que o Luiz Fernando é uma pessoa do Rio Grande do Sul também, né, assim como é o nosso ministro. Enfim, já coordenava a Secretaria Nacional de Segurança Pública e vem para somar. O Dr. Paulo Lacerda ocupa então agora a chefia da ABIN, o que, ao meu ver, aumenta a integração dos órgãos, ou seja, a ABIN e Polícia Federal trabalhando com a mesma cabeça, dado que os dois são ex-delegados de Polícia Federal, né? E só para a gente encerrar, e aqui no Pará as operações então continuam, tem grandes operações aí, pode anunciar ou tudo ainda é segredo? Olha, a Polícia Federal tem trabalhado continuamente. Nesse momento, como eu falei, estamos no interior num combate ao trabalho escravo. Estamos também saindo em missão num combate focado de crime ambiental nas regiões de Tailândia, né, que é uma área bastante problemática em termos de crimes ambientais,
e estamos desenvolvendo e aumentando as ações, principalmente com a chegada dos novos colegas aí, né, para integrar o grupo. Ok, delegado Sérgio Ruvani, muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí no seu trabalho. Muito obrigado, André, é um prazer estar aqui. Tá bom, Fala Pará, a entrevista de hoje fica por aqui, um abraço para você, até a semana que vem, tchau.